a gente às vezes acha, e só acha, porque isso não é, mas a gente só acha que Deus não está no controle de todas as coisas. E aí Davi, então ele fala, a minha alma está surda, a minha alma não está ouvindo o que tinha que ouvir. E nesta perspectiva veterotestamentária, ou na teologia do Antigo Testamento, alma e espírito são uma coisa só. Lá depois, no Novo Testamento, nós então temos uma abrangência dessa definição que passa para uma perspectiva agora de tricotomia, de corpo, alma e espírito, onde há uma separação da alma e do espírito. Mas aqui não, ainda existia essa conexão, ou seja, o que está no espírito e o que está na alma são considerados a mesma coisa. Mas futuramente a gente vê que não, que a alma é a vida da carne e que o espírito é a vida de Deus. Por isso a carne e o espírito militam entre si, por isso as nossas emoções não têm como determinar o que nós cremos ou o que nós somos, porque as nossas emoções têm uma perspectiva carnal, que já está determinada o fim e a cura quando nós formos para o céu. Amém, querido? Você pode dizer, ainda bem que eu vou morar no céu, porque a sua alma será curada, porque o seu corpo será curado, você vai receber um novo corpo, e lá não haverá mais tristeza, nem dor, nem lágrimas, nem pranto, nem choro. O nosso Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá, aqui não, aqui nós somos carne, aqui nós temos alma, e nesse momento de luta, Davi, que tem essa conexão com a sua própria existência, ele fala, Deus vem me socorrer, Deus te levanta. Deus, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Provavelmente Davi já sabia disso, mas tem horas que nós precisamos repetir aquilo que nós sabemos. Tem um método de estudo, muito amado por alguns e muito odiado por outros, que é o método Kumon. Eu não sei quem aqui já fez Kumon, alguém que está aqui já fez Kumon? Ninguém estudou Kumon aqui, mas ele trabalha na base da repetição. Ele começa a matéria, seja qual for, matemática, inglês ou português, lá do ponto inicial, e vai passando exercícios de forma sistemática e contundente, faz com que você repita até que aquilo se torne parte da sua própria natureza. Porque a repetição tem o poder de nos fazer gravar as coisas que às vezes a gente esquece. Eu gosto sempre de citar um personagem chamado Aldous Huxley, que escreveu um livro admirável, Mundo Novo, já falei isso aqui algumas vezes, que virou um filme, está no YouTube liberado esse filme aí, e ele escreveu um livro interessante, mas esse camarada, ele declara que uma mentira, dita 17.300 vezes, eu não sei de onde ele tirou esse número, é compreendida como uma verdade. Ou seja, se você repete uma mentira o tempo inteiro, ela vai ser verdade na tua vida. A repetição tem um poder de nos convencer. E aí Davi, ele vem e traz essa dica, esse ensinamento, essa inspiração de Deus para as nossas vidas, para que durante as lutas, e as lutas vêm, e as lutas acontecem, nós possamos aprender o caminho de Deus para sair de todo esse sufoco que parece que nos aponta que Deus está deitado, ou que Deus está distante, ou que Deus está, de alguma forma, indiferente àquilo que nos está acontecendo. E a solução da palavra de Deus é você declarar, diga a Deus, a minha alma, eu sou a sua salvação. Nós queremos e precisamos ouvir isso de Deus. Portanto, lá no Salmo 42, Davi prega isso de novo para si mesmo, né? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus. E Davi vai tendo essa relação com as suas emoções, colocando elas no devido lugar e repetindo para ele mesmo aquilo que ele precisa saber. Em Deus está a nossa salvação. Em Deus está a nossa salvação. Você pode repetir isso? E você que está aí online, você pode digitar aí no chat do YouTube. É uma declaração profética. Em Deus está a minha salvação. Em está a minha salvação. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Salvação. Nossa alma precisa aprender com a repetição das verdades de Deus, aquilo que é o caminho ou a saída de Deus para as nossas vidas.
Tem um livro muito interessante que é Pregação para Pregadores. E esse livro, ele é do Dr. Martin Lloyd-Jones. E esse camarada era um médico e ele abandonou a carreira de medicina. E ele disse: eu vou me tornar a coisa mais importante que tem nesse mundo. Porque a coisa mais importante que tem nesse mundo é ser um pastor, um pregador da palavra. Ele recebeu essa revelação de Deus e ele se sentia muito importante. Talvez a sociedade não o considerasse, mas nós somos os que os nossos olhos veem. E ele declara que, nesse livro, ele declara o seguinte, que umas coisas mais primordiais da nossa vida é que nós não sejamos guiados por as nossas emoções. E ele fala, como nós poderíamos confiar em algo tão sobe e desce, tão intermitente, como uma montanha russa. Então precisamos guiar as nossas vidas em convicções. Então, a partir disso, a pergunta que você precisa fazer a você mesmo é: quem fala a sua alma? Isso diz respeito àquilo que você considera importante. Quem fala a sua alma? Davi, ele dá uma solução, uma saída de Deus. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Quem fala a sua alma? Porque o que é importante é o que vai entrar na sua alma. Deus propõe ser o mais importante na sua vida. Eu não passei, mas eu sei que o pessoal aqui é rápido e show, né? Marcos, capítulo 12, versículos 28 e 29. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 29, está escrito um acontecimento quando Jesus estava diante dos estudiosos, diante dos mestres da lei, diante daqueles que passavam muito tempo estudando a Torá, a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, Jesus, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Há vários preceitos de Deus e há vários mandamentos de Deus, mas o mais importante de todos é esse. 2 pontos. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o versículo, ele define aquilo que deve ser o mais importante em nossas vidas, que é Deus. O que tem falado a sua alma? A Bíblia te aponta o caminho para que o mais importante na sua vida seja amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. O mais importante. A primeira pergunta, então, tem uma resposta: quem fala a sua alma? Tratando da importância e a orientação de Deus, a proposta de Deus, um Deus que trabalha com alianças, então ele faz proposta e espera respostas. Deus faz propostas e espera respostas. E a proposta de Deus é: ame o Senhor. O Senhor é o único Deus, o mais importante. O Israel precisa ouvir: ame o único Deus, o Senhor é o único Deus. A segunda pergunta que você precisa fazer diante das questões que envolvem nossas emoções e a alma é: de que sua alma tem se alimentado? E aí a gente fala sobre o poder da influência. Davi, nesse Salmo 35, ele está debaixo de uma influência muito forte, que são as lutas, as perseguições. E aí você vai ler o Salmo no contexto, você vai ver, tem uma hora que ele fala, ele faz um lamento, né? E ele diz: olha, quando alguém está com um problema, eu vou lá e ajudo. Mas quando eu estou com um problema, aqueles a quem eu ajudei, eles ficam rindo da minha cara, ficam vibrando porque eu estou me dando mal. Ah, Deus, faz alguma coisa. Então esse era o pano de fundo quando Davi ele propõe esse salmo. Então ele está debaixo de uma luta muito grande e essa luta influencia aquilo que Davi está sentindo. Por isso ele vai dizer: dize a minha alma. Então a pergunta que você precisa fazer a você mesmo é: o que sua alma tem se alimentado? Com o que sua alma tem se alimentado?
Qual tem sido o seu alimento? Qual tem sido o seu sustento? O que tem motivado você? É terrível quando a sua motivação está em uma outra pessoa, né? Querer ser igual a ela, querer ser maior do que ela, ou querer ser parecido com ela. É terrível quando a sua motivação está no dinheiro, né? Querer ter mais dinheiro para comprar mais coisas, para fazer mais coisas. É terrível quando a sua motivação está em objetivos da sua própria carne, né? Ter prazer sexual, ter prazer em drogas. É terrível quando o alimento, aquilo que influencia a sua alma, é uma busca distante da presença de Deus. Provérbios, capítulo 7, versos 1 a 3, declara uma proposta de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer ser a maior de todas as influências na sua vida, para que dele você se alimente, para que você possa responder: a minha alma se alimenta em Deus. Provérbios capítulo 7, versos 1 a 3 está escrito: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo, lá no íntimo, mesmo que ninguém veja, no íntimo, guarde os meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos olhos. Amarre-os, os ensinos, né? Os mandamentos do Senhor. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. A proposta de Deus para a sua vida é que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, o texto bíblico, aquilo que está relacionado nos 66 livros, os 39 do Antigo, os 27 do Novo Testamento, sejam aquilo que vai influenciar a sua vida. Amém, querido? Portanto, dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Diga a sua própria alma: Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. A minha maior influência não devem ser nem fontes externas, nem o meu próprio coração, desesperadamente enganoso, corrupto. Quem o entenderá? Segundo Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria desconhece. Está ali o House em toda a sua sabedoria, fez aniversário esses dias, sabedoria refletida nos seus cabelos brancos. Mas a gente não consegue conhecer as razões do nosso próprio coração. Não dá para ser guiado pelo coração, não dá para ficar buscando o tempo todo alimentar o próprio coração. E no meio da luta, a luta ela influencia no sentido contrário, mas a proposta de Deus é que os mandamentos dele, sejam a maior influência na sua vida. Isso está ao seu alcance, e isso depende de você aceitar a proposta de Deus, comprometer-se com ela e realizar-se nessa busca. Porque Deus é um Deus de aliança, e Deus faz propostas, e você pode aceitá-las ou não. Por isso a palavra do Senhor declara: eis que eu estou à porta e bato. Se, partícula condicionadora no português, se alguém abrir a porta, eu entrarei. E se alguém não abrir a porta, ficará de fora. Daí vem a questão do quebrantamento, ou ainda mais intensamente, a obediência, que por fim vai se expor em atos práticos do dia a dia da nossa vida, que vão representar de fato o que nós cremos. Então, o que tem sido o alimento da sua alma? A proposta de Deus é que o alimento da sua alma seja a palavra de Deus. Ainda, outra pergunta que você precisa fazer a você mesmo é: o que sua alma tem sentido? É uma pergunta meio retórica, porque a alma reflete os sentimentos da carne, mas é uma pergunta que faz sentido. Você perguntar a você mesmo: quais são as percepções? Quais são os sentimentos? E aí então eu quero jogar a proposta de Deus para uma resposta a essa pergunta. Qual a pergunta? O que sua alma tem sentido? Resposta de Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 5, onde está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana. E eu vou mudar o tempo do verbo, porque a colocação é outra, mas a verdade é a mesma. Para que a fé que vocês têm
não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Há poder em Deus. Há poder em Deus. Davi, ele estava no meio de uma batalha, talvez a sua alma não estivesse sentindo a presença de Deus, e ele clama: diga a minha alma, só no Senhor a salvação. Davi estava no meio de uma luta, e ele talvez estivesse vendo um Deus sentado, e ele fala: levanta-te, Senhor. Até quando? Davi estava no meio de uma batalha, e aquela situação toda dizia para a alma dele muitas coisas, e ele percebia muitas coisas. E é nesse tempo que nós precisamos voltar para a proposta de Deus, porque a mais importante percepção que precisamos ter em nossas vidas é que nós cremos no poder que Deus tem para fazer o que somos incapazes de fazer, para solucionar o que somos incapazes de solucionar e para colocar em ordem o caos em que nós nos encontramos por conta das lutas que nós vivemos. Há poder em Deus. Então aqui há 3 perguntas e há 3 respostas de Deus. O que fala a sua alma? A primeira pergunta diz respeito à importância, e Deus fala: eu sou o mais importante. A proposta de Deus é essa, que Deus seja o mais importante na sua vida. A segunda pergunta é: de que a sua alma, ou com o que a sua alma tem se alimentado, e aponta para a influência, e a resposta de Deus é: os mandamentos do Senhor devem ser a influência maior na sua vida. Apegue-se aos mandamentos. E a terceira pergunta é: o que sua alma tem percebido, o que sua alma tem sentido? E aí você vai ter a resposta de Deus, é que você deve basear a sua vida num Deus que tem poder para fazer coisas que a sua sabedoria humana não tem para fazer. Há 3 posições de Deus, proposições de Deus, propostas de Deus, que agora esperam o teu aceite, que esperam o seu movimento, que esperam a sua aliança, porque o que Deus já falou já está liberado, mas você precisa abrir a porta para que então essa aliança se concretize e você possa experimentar aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais penetrou no coração do homem, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, é ouvir e colocar em prática a sua palavra. O Salmo continua. Vou voltar para o Salmo 35, e ele continua, e ele vai trazendo para a gente uma série de questões da humanidade de Davi, e eu queria ler com você esse versículo aqui, lá no final do Salmo, quando ele fala no verso 27 e 28, cantem de alegria e cantem de regozijo. Nós viemos aqui nessa noite para cantar, amém, queridos? Amém, irmãos? Então daqui a pouquinho vai haver um movimento diferente aqui, certo? A Ana Arlete, que está com uma blusa linda e que o microfone já preparou ela para tirar qualquer tipo de nervosismo, vai subir aqui, vai sentar a este banco e ela vai começar a fazer proposições de oração. Essa é a sala de oração, que é o processo que se é denominado, né, baseado na harpa e na taça, na palavra e nas orações. E aí então, daqui a pouco as orações, elas vão subir ao céu como um incenso agradável, como, né, aquilo que agrada ao coração de Deus. Mas nós também teremos a harpa, as canções que são ministradas por nós, para Deus, de nós, para os céus, saindo da terra e chegando aos céus, como o sacrifício do tabernáculo no Antigo Testamento, uma oferta de aroma agradável. Por isso cantem, o cantar na presença de Deus é profético. O cantar na presença de Deus não deve ser baseado pela nossa alma, porque quando a gente está muito alegre, a gente canta muito, quando a gente está muito triste, a gente canta nada. Quando a gente está muito alegre, a gente pula, salta e vibra. E quando a gente está muito triste, fica mochibado. Tem nada a ver com a alma. Nada. Tem a ver com
capacidade de você entender, repetir e de declarar à sua alma que você tem um Deus que tem poder, que você tem um Deus cujos mandamentos você conhece e os serve, e que você tem um Deus que você considera o mais importante de todas as coisas na sua vida. Portanto, cantem de alegria e regozijo, todos. E aí Davi fala que desejam ver provada a minha inocência, e ele entende que é inocente diante dessa situação, ele entende a fragilidade diante da situação, que é a luta contra os inimigos que o perseguem, e ele pede a ajuda de Deus, e ele fala: Senhor, eu quero cantar, eu quero me regozijar, e quero que cantem comigo todos os que estão nesse espírito, todos os que desejam bem para a minha vida, todos os que estão comigo percebendo que a coisa vem para destruir, vem para derrubar, mas o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nessa batalha. Então cantem de alegria, cantem de regozijo, todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam. E mais uma vez há aqui a dica da repetição, que ele falou lá atrás, no primeiro momento que nós lemos. Repetição. A repetição, ela é poderosa. Portanto, diga: Senhor, a minha alma, eu sou a sua salvação. E cantem repetindo: o Senhor seja engrandecido. O Senhor seja engrandecido. Fica uma sugestão profética para vocês, de acordo com a palavra. Cantem e repitam: o Senhor seja engrandecido. Fica para você uma sugestão, uma proposta, não do Ângelo, mas de Deus e da sua palavra. Cantem e repitam: o Senhor seja engrandecido. O Senhor seja engrandecido. Cantem e repitam. Tem gente que não tem paciência de repetir as letras das canções que nascem aqui nos cânticos novos, mas a Bíblia, a própria palavra de Deus, diz para você repetir. Cantem e repitam, cantem e repitam. Então há aqui um didaquê de Deus, um ensino de Deus para a sua vida nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Amém, queridos? A repetição faz parte do processo pedagógico de Deus para nós estarmos em paz com a nossa própria alma durante os momentos de batalha e de luta. Portanto, cantem e repitam: o Senhor seja engrandecido. Continua, não para tu aí. Cantem e repitam também uma segunda frase: o Senhor tem prazer no bem-estar do seu servo. Aleluia. O Senhor tem prazer no bem-estar do seu servo. Para mim está tão claro o texto. Cantem e repitam: o Senhor tem prazer no bem-estar do seu servo. O profeta já declara: eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de batalha, não de guerra. Para quê? Para dar o fim que vocês desejam. Então, aquiete-se no Senhor, espera nele. Então, cantem e repitam: Ele, o Senhor, o Deus, o único Deus, que é a prioridade na minha vida, os seus mandamentos, que é a maior influência na minha vida, o seu poder, que é a maior dependência que eu tenho, e que a percepção da minha alma é que o Deus tem poder. Esses três elementos vão me propiciar a possibilidade de declarar: Deus tem prazer no meu bem-estar. Sabe, amados, sofrimento na presença de Deus é diferente. Há muita dúvida quanto ao que é o mal. A Bíblia define o mal como a ausência da presença de Deus, ou o distanciamento de Deus. Há inúmeras correntes filosóficas que tecem outros comentários e outras vertentes a respeito do que é o mal. E com certeza são antagônicas ao que a palavra de Deus declara e ao que de fato é o mal. O mal é a ausência de Deus. Mas aqueles que são servos de Deus, aqueles que são guiados segundo o seu propósito, aqueles que vivem debaixo das suas asas, aqueles que são reino de Deus, povo de Deus, sacerdotes de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, pode declarar com todas as letras a palavra que Paulo declarou em Romanos 8:28. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque há um controle de Deus sobre todas as coisas. Se eu estou perto de Deus, eu vou perceber que mal
é estar longe de Deus. Outros que estão no entorno vão olhar para a minha vida, outros que têm uma definição do mal, ou do que é mal, diferente da minha, que sou servo de Deus, cujo nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, que depende do Senhor, que fez do Senhor a sua maior importância, que fez do Senhor a sua maior influência, e que fez do Senhor a maior percepção da sua alma, e que repetidamente canta, né, de alegria e de regozijo, declarando que o Senhor seja engrandecido, e que Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Quem sabe disso, vai declarar: não tenho outro bem além de ti, o meu prazer é estar na tua presença. E aí você vai ler comigo o Salmo 16, versículo 11, e a gente vai caminhando para o final, onde está escrito o seguinte, Salmo 16, 11, está escrito: tu me farás conhecer os caminhos da vida, a estrada da vida, por onde eu tenho que seguir, enfim, o destino da vida, a vereda da vida, e a alegria plena da tua presença. Tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença. Tu me farás conhecer um prazer eterno que está do teu lado, à tua direita. Deus tem prazer em nosso bem-estar, e a resposta de Deus para que você possa desfrutar do bem-estar que tanto a tua alma deseja, não nasce de homem, não vem de instituições, não vem do dinheiro, não vem do prazer, não vem de nada, vem de Deus. Seria correto, à luz da palavra do Senhor, declarar que a sua infelicidade, ela não está por conta do que você não tem, por conta do que você não é, por conta dos objetivos que você não alcançou, por conta dos fracassos da vida, por conta das desilusões que você teve. Não, nada disso. É correto afirmar, à luz da palavra do Senhor, que a falta de prazer e alegria estão na falta da presença de Deus na sua vida. E a proposta de Deus qual é? Anda na minha presença e seja perfeito. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A proposta de Deus está liberada, ela precisa de um aceite, ela precisa de um ok, e agora ela deve ser experienciada por cada um dos seus servos e dos seus filhos, que assim o quiserem, pois eis que Ele está à porta e bate. Ainda, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, Deus que tem um prazer em nosso bem-estar, prazer esse que a gente precisa ficar repetindo, fala que o mal está, ou reside, no afastamento de sua presença. E agora, Deus ele fala que o bem, quando nós estamos na presença dele, vai liberar coisas, vai nos munir, vai nos abastecer, vai nos suprir. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, está escrito: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Tem gente que pensa que esse versículo é só relacionado a dinheiro. Também é, mas não somente é. O texto é claro: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Qual é a pobreza que te encontra? Pobreza financeira? Deus vai te enriquecer. Qual é a pobreza em que você se encontra? Pobreza de relacionamento? Deus vai te enriquecer. Pobreza de conhecimento? Deus vai te enriquecer. Qual é a pobreza que você se encontra? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia não vai falhar em ser bom com você e te entregar todas as coisas que você sente falta. Por isso o Salmo 23 ele declara: o Senhor é meu pastor,
não vou sentir falta de nada. Por isso Paulo fala em Filipenses capítulo 4, aprendi um segredo. Eu fico contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter fartura, também sei ter escassez, estou tranquilo, tudo posso. Eu posso tudo, naquele que me fortalece. A segunda proposta de Deus é que você seja enriquecido por Ele. Aceite ser enriquecido por Ele. Aceite as riquezas de Deus para a sua vida. Talvez a maior das tentações que Satanás ele fez com Jesus foi essa, levá-lo para o pináculo do templo, lá em cima, e falou, tudo isso é meu, tudo isso eu vou te dar. O mundo te propõe riquezas. As propostas estão na mesa. A proposta de Deus é que você aceite ser enriquecido por Ele. Deus tem prazer no seu bem-estar. Aproxime-se dEle e você terá plenitude de alegria. Essa é a proposta de Deus. A segunda proposta, permita-se ser enriquecido por Ele. Não busque as riquezas, não busque suprir aquilo que você entende que falta em outros lugares, em outras riquezas. Terceiro ponto e último, Salmo 121, versículo 7, que, a meu ver, define muito bem, talvez um dos maiores sentimentos que Davi estivesse sentindo nesse momento de batalha, medo pela sua própria existência, medo da sua própria existência deixar de existir, medo de morrer. E Salmo 121, verso 7 declara, o Senhor te protegerá de todo o mal. Talvez você não saiba o que é o mal. Não precisa saber. O que você precisa saber é que o mal não chegará à tua vida. O Senhor te protegerá de todo o mal. O Senhor protegerá a sua vida. A proposta de Deus é que você aceite, ou a proposta de Deus é que você se permita ser cuidado por Ele. A sua alma no meio da luta, ela vai ficar atordoada, a sua emoção, ela vai querer prevalecer. Crucifica a sua emoção. Crucifica a sua alma. Morra para nascer de novo. E experimente o prazer de um Deus que te protege. Porque essa é a questão paradoxal do Evangelho. Quando eu morro, eu tenho vida. Quando eu abro mão, eu recebo. Quando eu perco, eu ganho. É essa a proposta do Evangelho vivo. E Davi, no meio dessa batalha que ele está relatando aqui no Salmo 35, ele faz uma música. Na prática, ele experimenta aquilo que ele diz para que a gente faça. Está no meio de uma batalha. Cante. Cante e regozije-se. E repita muitas vezes. Repita muitas vezes. Repita muitas vezes. O Senhor seja engrandecido. O Senhor tem prazer no meu bem-estar. Talvez eu não saiba disso, eu tenha esquecido disso. Mas essa é a noite de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos nos colocar de pé. E eu quero orar com você, entregando esse movimento da pregação da palavra de Deus. Deus tem prazer no seu bem-estar. E a proposta para que você fique bem, ou para que você desfrute de bem-estar, está na presença de Deus. Chegue-se para perto de Deus. A segunda proposta de Deus é que você busque as riquezas em Deus. Não aceite ser enriquecido por outra fonte. E a terceira proposta é que você aprenda que o Senhor te protegerá.